Oi pessoal, nós vamos cuidar hoje do nosso sexto encontro sobre o Evangelho de Mateus e vamos iniciar tratando do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é o trecho do Evangelho de Mateus que vai de Mateus 5 até Mateus 7. Hoje nós vamos trabalhar apenas o capítulo 5 do Evangelho de Mateus, a primeira parte do Sermão da Montanha. Vamos lá? Recuperando aquela visão que nós já discutimos nos primeiros encontros sobre a comunidade de Mateus, a comunidade de Mateus é uma comunidade de judeus, então são cristãos de origem judaica e que tinham ainda essa convivência, esse pensamento judeu dentro do seu cerne, dentro do seu centro. Então, a comunidade de Mateus é uma comunidade composta de judeus que tinham a visão da lei judaica como princípio de vida religiosa. Acreditavam em Deus, aceitaram Jesus como Messias, como Salvador, mas ainda viviam a questão da fé judaica. Esse povo, ele buscava a identificação com o novo Moisés. Então, para eles, Jesus seria o novo Moisés. E Mateus reconstrói esse texto, ele reconstrói a lei, ele cria a nova lei. E como é que ele vai criar essa nova lei? Ele vai criar essa nova lei mostrando esse Jesus, o novo Moisés, o novo Salvador. O Sermão da Montanha é a ligação de Jesus com Moisés. É o centro onde Moisés recebe a lei, Moisés recebe os 10 mandamentos. Então, Jesus está na montanha, nas proximidades de Jerusalém, e Moisés estava no Monte Horebe, onde ele recebe os 10 mandamentos. Moisés recebeu os 10 mandamentos, Jesus entrega para a comunidade as bem-aventuranças. Essa ligação entre os dois faz a construção entre os dois textos e os dois profetas. Moisés do Antigo Testamento e Jesus, o Filho de Deus, no Novo. Moisés recebe a palavra, recebe a lei a partir do Senhor. Jesus entrega para a comunidade essas novas leis. Moisés recebe 10 mandamentos, que os autores da lei fariseus transformaram em 613 preceitos. Jesus entrega alguns pontos a serem seguidos e constrói dois mandamentos. Ele pega aqueles 10, os 613 preceitos, toda a cultura judaica e transforma em apenas 2 mandamentos. Amarás ao teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Pois quem fizer isso vai estar cumprindo a lei e os profetas. Para nós compreendermos bem esse texto de Mateus, nós vamos voltar um pouquinho nos textos anteriores. Nós vamos ter um Jesus que nasce em Belém, né, que nasce perto de Jerusalém, né, que nasce em Nazaré e foge para o Egito. Então, nós estamos colocando Jesus na cena do Antigo Testamento, na cena do Êxodo. Tá? Jesus, a exemplo de José, vai para o Egito. Jesus, a exemplo de Moisés, volta do Egito. Depois, no deserto, mesmo lugar onde o povo ficou ao sair do Egito, Jesus enfrenta todas as dificuldades e as maldades. Ele enfrenta os demônios ou o demônio. Ele enfrenta aqueles que querem deturpar e modificar o projeto de Deus. E não aceita essas modificações. O capítulo 5, como nós já citamos, né? Nós temos a apresentação dos novos mandamentos. Eles vão substituir os 10 mandamentos? Não necessariamente, eles vêm complementar, explicar e colocar em valor, colocar em voga esses 10 mandamentos. Afinal, quem ama o seu próximo como a si mesmo não comete as falhas previstas nos 10 mandamentos. Mateus, diferente de Lucas, conhecia muito bem a geografia da região da Palestina e sabia que a região é composta de vales com rios ao fundo. Então ele tinha várias montanhas, vários montes. Lucas mostra esse mesmo texto, essa mesma visão, em uma planície, no Sermão da Planície, que está em Lucas 6.
Entretanto, Mateus deixa bem claro que é um sermão da montanha. Jesus sobe a montanha, ele faz a ligação desta montanha com o Monte Horebe. Ele faz a ligação de Jesus direto com Moisés. Ele faz a ligação das bem-aventuranças aos 10 mandamentos. Reportando o livro do Êxodo, vamos lembrar que Moisés sobe o Monte Horebe, ou Sinai, para encontrar com Deus. Jesus é a personificação do Senhor, ou seja, leva consigo os discípulos para que pudessem ser ensinados, conforme a gente pode ver em Mateus 5, 1b e 2. Os discípulos, podemos pensar, representam o próprio Moisés, que deveria ensinar o povo aquilo que recebeu de Deus. Jesus é o próprio Senhor, e o povo está aguardando ao pé da montanha, como o povo aguardava Moisés no sopé do Monte Horebe. Diferente de Moisés, Jesus não encontra um povo que queria voltar para trás, ele não encontra um povo que concebeu um Deus falso, que criou os bezerros de ouro, mas sim um povo que tem ânsia de conhecer o Salvador. Então Jesus começa a ensinar dando novos mandamentos, um novo decálogo, uma nova lei. Não como obrigação, mas como um meio de se encontrar paz e felicidade. São as tradicionais bem-aventuranças ou felicidades. Mateus 5, versículo 3 até o versículo 12. Vamos dar uma olhadinha em cada uma dessas bem-aventuranças. Mateus 5,3. Felizes os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Esse primeiro ponto nos traz o maior conflito, pobres em espírito. Quem é um pobre em espírito? Em algumas traduções vamos encontrar pobres de espírito, mas o correto é pobres em espírito. Pobres em espírito é o sentido de que a pessoa está disposta a se oferecer em sacrifício, e se coloca a serviço sem se preocupar com qualquer consequência. O pobre em espírito é equivalente ao coração de uma criança, de acordo com alguns estudiosos. O vocábulo usado por Mateus em aramaico, embora não tenha acesso a nenhum original nessa língua, seria anauim, que é traduzido como pobre, miserável, aquele que não dispõe de recursos financeiros para se manter. Já em Lucas, é considerado o melhor dos textos em grego. O grego de Lucas é o mais claro dos 4 evangelistas canônicos. O termo usado é pituchoi, que traduzido por humilde ou desapegado. Vamos lembrar um pouco aqui a origem dos 2 evangelistas. Tá? Mateus, de acordo com a tradição, é o cobrador de impostos, que escreve para uma comunidade judaico-cristã que foge da diáspora, foge da perseguição de Jerusalém, no caminho de fuga. Lucas escreve para comunidades de gentios, comunidades de pagãos, de pessoas não judaicas, não de origem judaica, e que não conheciam alguns pontos, alguns conteúdos da teologia judaica. Lucas não conheceu Jesus, ele era discípulo de Paulo, portanto da 2ª ou 3ª geração dos cristãos. O foco de Lucas é misericórdia, o foco de Mateus é Deus conosco, o Emmanuel. Santo Agostinho, no seu estudo sobre o Sermão da Montanha, coloca que os pobres em espírito são pessoas desapegadas da vaidade, do orgulho e da arrogância. Santo Agostinho faz memória a Paulo, na 1 Coríntios 8,1, quando diz que esse apóstolo indicou que a ciência incha, no sentido de razão, certeza e autossuficiência. Lembrando que a autossuficiência nos reporta ou nos remete ao pecado original. Eu me basto, somente eu já resolvo tudo.
É a caridade que edifica, valorizando assim a caridade, a bondade e a prontidão de se colocar a serviço. De acordo com o dicionário teológico bíblico de John Mackenzie, nem nos tempos do Antigo Testamento, nem nos tempos do Novo Testamento, existem classes sociais definidas. Ou eram pobres ou eram ricos. O conceito da classe média somente vai surgir na modernidade. Concluindo, devemos tomar cuidado para não nos tornarmos ricos em espírito, como um nosso orgulho, que não aceitam renunciar às suas ideias e posições radicais, vivendo assim o chamado pecado original. Jesus nos coloca o convite para sermos pessoas que renunciam à ambição. Gostaria de citar aqui um exemplo que surgiu muitos anos atrás, numa discussão de liturgia no Madalena. Nós discutíamos sobre os pobres em espírito na leitura dominical. E aí veio a ideia, de que adianta o cara, o pobre, ter uma carteira de $100 e não ter um centavo dentro? Esse é o cara que se a carteira basta para ele, tá, sem precisar de dinheiro para a autossustentação, esse é o rico em espírito. Uma pessoa que não tem a dignidade, não tem a hombridade de querer fazer o bem para ninguém. Muito mais interessante teria se ter o dinheiro, mesmo que a carteira de $100 não existisse. Vamos passar então para a nossa segunda bem-aventurança. Felizes os que choram porque serão consolados. Esse texto nos leva a um conflito com aqueles que não conhecem a palavra de Jesus, ou mesmo aqueles que vivem uma fé fundamentalista e valorizam demais o sacrifício de Jesus, esquecendo o amor do Pai por nós e que, principalmente, Jesus ressuscitou dos mortos para nos trazer a vida eterna. O termo fundamentalista significa aqueles que tomam como verdade absoluta apenas o que está escrito, interpretam de maneira simplicista e levando o conteúdo ao pé da letra, sem se preocupar com a interpretação ou com a visão ou com os dados que compõem a pintura. Diz o conhecimento popular: quando não se conhece a Jesus na alegria, o conhecemos no sofrimento. A oração das pegadas na areia também reporta essa fé popular, onde o Senhor nos carrega no colo quando estamos nos momentos de sofrimento. Vamos voltar à questão do povo para o qual foi escrito este evangelho. O povo estava em fuga, fugiram de sua terra natal e encontravam-se desamparados em uma terra estrangeira. Tradicionalmente, o aflito é aquele que chama a atenção do Senhor. O Senhor escuta o clamor do seu povo desde o Egito, quando eles estavam sofrendo sob o jugo do faraó. Assim, no sofrimento, vamos buscar força no amor de Deus para poder viver. O consolo é um anúncio profético que nos prepara para a vida nova que há de vir. A terceira bem-aventurança, Mateus 5,5. Felizes os mansos, porque receberão a terra em herança. Quem são os mansos? A princípio, como diz Santo Agostinho, os mansos se opõem aos sábios, aqueles que se acham em si mesmo e que se bastam. Ora, encontramos novamente com o pecado original. Assim, ao rejeitarmos a soberba, vamos mostrar dignos e mansos para receber do Pai aquilo que Ele deseja oferecer, a reconciliação. Ao aceitar o amor de Deus por nós, essa passagem lembra, mais uma vez, que o povo a quem é escrito esse texto, pessoas que foram destituídos de suas terras, suas posses, suas vidas, expulsas de sua terra, colocadas a caminho na diáspora, perseguidos pelos poderosos. Um povo simplesmente que perdeu a sua identidade. Um povo que já não tinha mais casa. Lembra também o povo de Israel quando do exílio da Babilônia, que eles são deportados sem mais a sua identidade de povo ou de fé. Felizes os que têm sede de justiça, porque serão saciados. Mateus 5,6. Nossa nova bem-aventurança vem nos
reportar sobre a questão da justiça. Tem sede e fome de justiça, nos faz lembrar do deserto, das tentações. Os 40 dias que Jesus ficou preso no deserto, sendo tentado, e depois teve fome. Dos 40 anos que o povo ficou no deserto, sendo purificado. A fome e a sede são marcas de sofrimento. Nesse caso, o foco não é físico, mas a justiça. Lembram quem exercia a justiça na época de Jesus? Exatamente os doutores da lei, os fariseus, aqueles que Jesus condena como sendo não dignos, pessoas indignas de receber o nome de fiéis do Senhor, o nome de filhos do Senhor. Tanto que ele, em um certo texto, ele coloca que das pedras Deus pode fazer surgir os filhos de Abraão, em contrapartida aos poderosos da região. Isso nos faz pensar qual a base da nossa fé, além, lógico, da ressurreição de Cristo. É e deve ser o amor do Pai que nos oferece o seu Filho. Jesus é a manifestação do seu amor, o Espírito Santo. Lembram do sacrifício de Isaac? A hora que Abraão levanta a faca cerimonial para matar o próprio filho, Deus impede. No caso de Jesus não há esse impedimento. Ele é elevado no altar, na cruz, e é sacrificado para que tenha uma nova e eterna aliança. Essa aliança que se fecha com o nosso povo e nos torna filhos de Deus e propriedades de Cristo. Mateus 5,7. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Agora, depois de avaliar todo o passado do povo de Deus, lembrando sua origem, vamos começar a nos preparar para a entrada do povo, não mais o povo que fugiu do Egito para a Terra Santa, mas o povo novo, escolhido e marcado pelo sinal de Cristo. Assim, vamos começar a construção de uma nova sociedade, baseada não mais no poder e sim no amor. Afinal, agora somos todos da família de Deus, como é visto neste versículo, Mateus 5, 7b. Ou seja, nós nos tornamos filhos de Deus. Filhos de Deus, irmãos e propriedade de Cristo. Voltamos aqui na questão da doxologia, da nossa oração, da nossa missa, por Cristo, com Cristo e em Cristo. Nós nos tornamos parte do próprio Cristo, parte da própria fé, parte da própria igreja, parte do próprio povo de Deus. Essa questão dos felizes, os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, nos faz lembrar também a questão da colheita. Nós semeamos e o que nós vamos colher? Se nós semearmos misericórdia, provavelmente colheremos misericórdia. Se nós semearmos discórdia, vamos colher o quê? Discórdia. Então, buscar viver, buscar uma vida e uma vivência cada vez mais voltada à boa execução da misericórdia. Sejamos felizes e levemos a felicidade ao irmão. Que nós sejamos o espelho da felicidade do irmão. Aí nós vamos passar para Mateus 5,8. Felizes os puros no coração, porque verão a Deus. Temos aqui uma situação similar à anterior. Se nós semearmos felicidade, semearmos misericórdia, vamos encontrar felicidade e misericórdia. Lembrando, João, as suas cartas, que sempre nos reporta que Deus é amor. E também que aquilo que você dá, recebe. Então, se eu dou amor, se eu dou caridade, se eu dou algo de positivo, devo receber amor, caridade e algo de positivo também. Aqui nós vamos ver uma explicação desse versículo. Como podemos ver a Deus? Lembrando que nenhum ser vivente poderá ver a Deus. Lembra Moisés, Êxodo 3,6? Ele não podia olhar a sarça ardendo porque era Deus que estava presente. Então ele tinha que se colocar o rosto por terra. Que não se pode olhar para Deus, pois se olhasse poderia morrer. Ou João, quando se encontra com Deus e o Cordeiro do Trono, no Apocalipse 1,17.
O olho que irá ver o Senhor não é o olho físico, mas o olho do coração. E para enxergar a Deus é necessário purificar os olhos e a alma do coração. Assim, como poderemos ver a Deus? Aceitando e vivendo o amor incondicional ao próximo. Muitos se acham e se anunciam puros, prontos, pessoas que acima de qualquer suspeita. Será que é assim que vamos ver a Deus? Será que essas pessoas de fato são pessoas dignas? Quantas vezes nós encontramos nas nossas comunidades pessoas que se dizem puras, que se dizem boas, e na realidade nós vemos que não passam de maus elementos? Será que precisamos reportar o que será lembrar que a mão direita não deve saber o que a esquerda está fazendo? Conforme fala Mateus 6,3? Assim, não devemos nos vangloriar, nos realizar, mas realizar o bem, sem se preocupar para com quem. A realização do bem é algo primário. Eu semeio, eu vou jogar a semente do bem. Quem vai colher essa semente, não sei, mas alguém colherá. Mateus 5,9. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Olha aí de novo o efeito causa-consequência. E se eu semeio paz, serei chamado filho de Deus. Se eu semeio discórdia, serei chamado filho de outra pessoa, né? Em 20 séculos, quantos vivemos realmente em paz? É muito mais comum, fácil e até mesmo belo para a nossa sociedade valorizar os que vencem as batalhas. Qual a vantagem de Napoleão Bonaparte sobre Maria Teresa de Calcutá? Napoleão é mundialmente reconhecido pelas suas batalhas vencidas ou perdidas. Se passarmos pelas ruas, vamos encontrar o nome de muitos generais estrategistas, pessoas que se envolveram em guerras e lutas, e poucos que defenderam verdadeiramente a paz. O reino de Deus é composto de amor, amor incondicional, amor a todos, sem divergir entre uns e outros, entre ricos e pobres, entre poderosos e dominados. Em Mateus 5,10 vamos encontrar: felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus, o reino dos céus. Voltemos novamente nosso olhar para a comunidade de Mateus. Fogem por causa da perseguição contra eles, promovida pelas autoridades, tanto judaicas quanto romanas. Aqui não temos mais bem-aventurados ou felizes. No mesmo sentido, falamos de todo o povo guiado para longe da perseguição pelo Espírito Santo e pelo amor a Jesus. Eles se cumprirem promessa do perdão e da paz, implementarão o reino de Deus, conforme nós vamos encontrar lá no livro do Apocalipse, capítulo 21 e 22. Mateus, capítulo 5, versículo 11. Felizes sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós, por causa de mim. Aqui vamos restabelecer o tempo histórico do texto neotestamentário. Falamos de perseguição aos cristãos. Eram perseguidos exclusivamente por serem seguidores de Cristo. Um dos motivos pelo qual a comunidade de Mateus teve que fugir é porque eram seguidores de Cristo, ou seguidores do Nazareu. Durante muito tempo, entre a ressurreição de Jesus, que aconteceu entre o ano 30 e o ano 40, e o final do século I, nós vamos ter muitos conflitos, muitas dúvidas sobre o cristianismo. Uma delas era que o povo acreditava, as autoridades acreditavam, e existe relatado em documentos, que a seita dos nazareus comiam a carne do seu fundador e tomavam o sangue dele. Poxa, mas peraí, isso chega a ser até uma falta de senso. Mas se hoje se acredita, algumas pessoas pregam e acreditam que a Terra é plana e que a vacina causa doença, imagina na época de Jesus falarem de uma seita que comia a carne do próprio fundador e tomavam seu sangue. Ninguém conseguia visualizar que se comia o pão
e se tomava o vinho, o pão eucarístico e o vinho eucarístico, que era a Eucaristia, era pão e vinho transformado em sangue e corpo do próprio Cristo. Só que naquela época eles não visualizavam, eles não conseguiam entender. E se criou essa, vamos dizer assim, em termos modernos, essa fake news que comprometia o cristianismo. Bom, aqui se fecham as bem-aventuranças que na postura de uma nova lei são equivalentes ao decálogo, os 10 mandamentos. São 8, encerrando no versículo 10. O versículo 11 é o fecho, o complemento, o epílogo. Agora, como coloca Santo Agostinho, a última se liga à primeira. Ambos mostram a designação do reino de Deus. Mateus 5,3, felizes os pobres do espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5,10, felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, aqueles que rejeitam a sociedade desonesta estão prontos para construir o reino de Deus, aqui e agora, não é escatológico, depois da morte, mas para ser implantado neste momento, nesta vida, nesta sociedade. A proposta do decálogo, a proposta das bem-aventuranças é uma construção de uma sociedade nova. Não é algo para ser vivido pós-morte, mas ser vivido hoje. Muito bem. E passamos para Mateus 5,12. Alegrai-vos e exultai, porque é grande vossa recompensa no céu, pois foi deste modo que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Mateus fecha as bem-aventuranças, anunciando a alegria e a exultação da recompensa nos céus. Observem também que as bem-aventuranças se relacionam com os dons do Espírito Santo anunciados pelo profeta Isaías, em Isaías 11, 2 e seguinte. A perseguição aos profetas, que tem tanta ênfase nesse versículo do Sermão da Montanha, é uma constante em todo o Antigo Testamento. Para citar alguns, temos a perseguição ao profeta Elias, 1 Reis 18:10, ou como aponta o Apocalipse de João, Apocalipse 11:10, pois o profeta incomoda toda a sociedade injusta. Mas precisamos nos lembrar que nem todo aquele que se diz falar em nome do Senhor é verdadeiro profeta. Vamos ver isso em Mateus capítulo 7, versículo 21, onde o próprio Jesus coloca que nem todo aquele que se diz seu representante, que fala em nome do Senhor, é de fato seu representante, pois o ser humano se deixa levar pela situação e pela própria ganância, retomando o pecado original. Volto aqui a fazer o mesmo comentário que eu havia feito antes. Quantas pessoas dentro da nossa própria comunidade se trajestam, se vestem com as vestes litúrgicas para aparecer? Quantas e quantas pessoas não colocam uma veste para falar eu sou servo do Senhor e ao sair da comunidade não reconhecem o irmão que está na rua? Ou, fora de uma celebração eucarística, passam por uma pessoa como se nem a conhecesse. Isso também são falsos profetas. São pessoas que buscam uma vida separada, né, entre a vida de fé e a vida religiosa, a vida social. Sal e luz, versículo 13 e 16. Qual o valor e a importância do sal? Se olharmos o sal hoje, vamos falar que o sal é algo perigoso, que provoca hipertensão, causa de derrame, causa de doenças cardíacas, causa de doenças renais. Mas a falta do sal no nosso organismo também é perigosa. A falta de sal no sangue causa uma doença chamada hiponatremia, que é causada pela falta de sódio na corrente sanguínea. E o nível correto de sódio no sangue serve para controlar os níveis dos fluidos corporais da forma mais correta. Por curiosidade, vamos lembrar que o sódio é um explosivo muito importante e o cloro um dos maiores e mais poderosos venenos que conhecemos na natureza. Mas o sal, cloreto de sódio, é inerte. O valor do sal nos nossos dias é irrisório, mas na época de Jesus era algo muito valioso.
Era com ele, por exemplo, que se pagava o salário dos soldados romanos, daí inclusive o termo salário. Quando Jesus coloca que vós sois o sal da terra, ele quer dizer o quê? Que devemos ser pessoas que dão gosto, que temperam a vida, fortalecem e conservam o mundo. O sal era usado para conservar alimentos, não existia geladeira. São valiosos, o valor financeiro da época, e são a luz do mundo. Todo mundo no escuro busca a luz. Se eu estou numa escuridão total e encontrar uma luz de uma vela, naquele ponto eu tenho a luz. E lógico, instintivamente tendo a ir na direção daquela luz, para ver o que está acontecendo. A mesma coisa é o que Jesus coloca. Cada um de nós, cada cristão, cada propriedade de Cristo deve ser uma luz. Luz para quê? Luz para guiar os outros em direção ao reino dos céus. Quando se fala de luz, nos remete a outros pontos e símbolos cristãos. Lembra a Páscoa, onde Cristo é a luz do mundo. Para os antigos, Jesus foi comparado ao sol, maior fonte de luz conhecida na época. Jesus se opõe às trevas, porque aquele que tem a luz vai romper as trevas. Basta um ponto de luz para iluminar tudo. À medida que esse ponto se torna mais forte, mais brilhante, menos trevas vão sobrar. Voltando ao simbolismo, na Páscoa, festa primordial da Igreja, celebramos exatamente o Cristo Luz, lembrando que a festa inicia-se com o Sábado Santo, com a entrada do Senhor envolto nas trevas, morto, na mansão dos mortos, círio pascal apagado, e com a bênção do fogo novo, que lembra o poder do Espírito Santo, ele é elevado ou levado à vida, ressuscitado, fechando assim a memória da paixão, morte e principalmente ressurreição do Senhor. Jesus Cristo, no escuro, todo ser humano foge na direção da luz. Na fé, a luz é o caminho e o caminho é Jesus Cristo, o que nos devolve à comunidade onde Jesus Cristo é a luz, o caminho e a vida. Relembrando, a comunidade de Mateus encontra-se no caminho. Ela foge de uma situação de perseguição. Nesse caminho, Jesus propõe a nova justiça, versículos 17 a 21. Não é mais a lei antiga, o Pentateuco, o Decálogo, mas uma nova lei, uma lei que justifica a vida. A lei é o princípio do judaísmo. Sem a lei, o judaísmo não existe. Jesus não cria uma igreja, uma religião. Jesus veio dar continuidade à fé. Ele é judeu e viveu a fé em Yahvé. Mas como será essa nova lei? A princípio da nova lei é o amor. Assim deverá romper todos os grilhões que prendem a situação de justiça. A lei, o decálogo, é a base de toda a sociedade judaica. Mas os autores da lei, os escribas, durante séculos, foram formalizando, transformando, engessando essa lei, de maneira que os menos abastados, os desprovidos, ficavam impossibilitados de cumpri-la. A lei é justa, mas o ser humano é ganancioso. Embora a cada 50 anos deveria existir um ano sabático, ou seja, um ano em que a misericórdia deveria prevalecer, as dívidas deveriam ser perdoadas, as terras devolvidas, até onde se sabe, isso nunca aconteceu. Nem no tempo de Jesus, nem no tempo que antecedeu Jesus, e nem no nosso tempo moderno. Isso é previsto no livro do Levítico. Levítico capítulo 25, versículos de 10 a 13. E nós vamos ver aqui esse texto para vocês acompanharem. Declarem santo o 50º ano e proclamem a libertação para todos os moradores do país. Será para vocês um ano de júbilo. Cada um de vocês recuperará a sua propriedade e voltará para a sua família. O 50º ano será para você um ano de júbilo. Vocês não semearão, nem ceifarão as espigas, que tiverem nascido espontaneamente, nem colherão uvas das videiras não podadas. O jubileu será uma coisa sagrada e vocês
comerão o que o campo produzir. Nesse ano de júbilo, cada um recuperará a sua propriedade. Ora, Jesus mostra que durante séculos a lei regida pelos poderosos nunca foi cumprida na sua totalidade. O ano do júbilo nunca aconteceu. E Jesus continua: não cometer homicídio, não matar, versículo 21, 26. Mas ele vai além. O matar no sentido colocado pelo mestre é tomar ou colocar o irmão em uma situação de morte. A ira descontrolada, a raiva, são fontes de destruição. Ao oferecer ao irmão, é como se nós o tentássemos matar. Destruir não só o corpo, como também a sociedade. As penas vão crescendo. O homicida responde ao tribunal, lembrando a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Levítico 24, 20. Mas ofender o irmão também leva a um julgamento, perante o sinédrio, o centro do poder constituído. Ao chamar o irmão de louco, poderá ser condenado ao inferno. Assim, a justiça está, antes de tudo, em reconhecermos que nós também somos pecadores, lembrando que, quando apontamos um dedo para o irmão, temos pelo menos 3 dedos apontando para nós. Ora, vamos encontrar o bom senso, encontrar a verdade, o amor, somente devemos buscar ao Senhor depois de encontrarmos Ele dentro do nosso próprio irmão. Afinal, o próprio Jesus constrói uma situação sobre os mandamentos quando a sociedade os transformou em 613 preceitos. Jesus resumiu em apenas 2, conforme pode ser visto à frente do Evangelho de Mateus, quando o próprio Jesus é questionado por um fariseu. Em Mateus 22, 36 e 40. Amarás a teu Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. O texto é esse. Mestre, qual é o maior dos mandamentos? Jesus respondeu: ame ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a este: ame ao seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses 2 mandamentos. Ou seja, não precisamos dos 613 preceitos. Não precisamos nem dos 10 mandamentos. Bastaria cumprir esses 2. Por que essa simplicidade toda? Pois quem ama a Deus não coloca o nome dele em vão, não adora outro Deus, e quem não ama o próximo não lhe deseja mal. Afinal, como veremos mais à frente, a regra de ouro, fazermos ao irmão aquilo que desejamos receber do outro. Assim, o não cometer adultério, versículo 27 e 30, não é o simples fato de manter relações sexuais com uma outra pessoa que não o seu parceiro. Lembrando que no Antigo Testamento, os homens poderiam ter mais de uma esposa, a exemplo de Abraão, Jacó e etc. O povo antigo era extremamente belicoso, guerreiro. Assim os homens acabavam mortos e precisavam de grande número de filhos para dar sequência aos seus projetos. Jesus propõe uma nova sociedade, baseada no amor e não mais na guerra. Assim, vamos viver o amor e não a destruição. E desejar a mulher do outro já é cometer adultério, pois o ser humano é capaz de fazer coisas inimagináveis para atender os seus desejos pessoais. Em uma sociedade onde a mulher, a exemplo da nossa, é desvalorizada, Jesus, que coloca o amor acima de tudo, coloca que a mulher merece o respeito de todos. Lógico, ela também precisa ser respeitada e precisa ser respeitosa. Aqui temos um ponto importante. Muitos leram como mandamento, mas trata-se de figura de linguagem. Se o teu olho, se a tua mão, é melhor perder uma parte do corpo que todo ele ser jogado no inferno. Mateus capítulo 5, versículo 30 e seguinte. A vida é prioritária e para viver é necessário ter qualidade. Jesus coloca isso como força de expressão e não como fato verdadeiro. Devemos arrancar fora o que nos leva a pecar, mas arrancar fora do coração, da nossa vida, do nosso modo de viver, e não arrancar um membro físico, cortar a mão ou arrancar o olho.
Não repudiar a esposa, versículo 31 e 32. A previsão do divórcio, Deuteronômio 24:10, pressupõe o direito de propriedade do homem sobre a mulher. Jesus quebra esse paradigma, mostrando que o casal é um só, uma pessoa que vive junto à outra. Entretanto, ele mostra que nem todas as uniões são de fato válidas. Uniões baseadas na falta de amor não compõem matrimônio, não compõem manifestação do amor de Deus por nós e, assim sendo, são inexistentes. Não jurar, versículos 33 e 37. Jesus não mostra o perigo de jurar. Na lei está escrito, não jurar em falso, falso testemunho. Êxodo 20, 16. O Decálogo, 10 Mandamentos, Êxodo 21, de 1 a 17, nos traz a receita dessa sociedade nova proposta por Jesus. Mas o povo não sabe como realizar ela. Aquele que jura, jura em nome do Senhor, levando o nome do Senhor em vão. Pelo céu, onde o Pai tem o seu trono, pela terra, onde descansa os seus pés, ou por nós mesmos, pecado original, eu me basto. Tudo isso é fonte de perigo, de tentação para enganar o outro. Olho por olho. A nossa lei de talião é de volta. Versículos de 38 a 42. Vamos retomar a questão da lei de talião. Levítico 24, 20. Fazer ao outro aquilo que recebemos dele, em vez de oferecer ao outro aquilo que desejamos receber. Jesus coloca que ao receber um tapa, ofereça a outra face. Mas entenda bem o que ele quer dizer. Quando o soldado esbofeteia Jesus, ele pergunta, por que me batestes? Nesse episódio, mostra a questão do oferecer a outra face. É uma questão de justiça, de aceitar o castigo merecido sem se rebelar. Mas não há injustiça. Se eu bato em alguém, essa pessoa não vai desejar me dar um tapa de igual intensidade. Ele vai querer me dar um soco mais forte. Voltamos novamente à nossa visão pessoal de que somente nós podemos ou merecemos o melhor. E estamos aí de novo no pecado original. Amor aos inimigos. Versículo 43 a 48. O amor é o centro do projeto de Deus. Isso a gente já não tem sombra de dúvida. Ao anunciar o amor ao inimigo, ele propõe o fim das inimizades. Ele coloca que o Pai não diferencia um ser do outro, mas oferece o amor a todos. Nós é que preferimos dar as costas ao projeto e ignorar a realização desse projeto. De que adianta nos dizer melhores que os outros, na realidade somos tão mesquinhos quanto eles? O convite de Jesus é nos fazer iguais a Deus, ou seja, fonte de amor. Aqui nós encerramos o capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Esse nosso encontro, um dos mais demorados e mais longos até agora, eu acredito que seja até um dos mais longos de toda essa nossa formação, pela densidade do Sermão da Montanha, a densidade principalmente desse capítulo 5. Fiquem em paz, na paz do Senhor, no Cristo, o bom pastor, que Ele encha o coração e a casa de cada um e proteja todos vocês. Um forte abraço.